Vamos lá. Pessoal, eu acho que vocês já me conhecem, né? Mas eu tenho que me apresentar seguindo aí a pauta. E senão a professora puxa a minha orelha. Eu sou o coordenador da Maritime Law Academy. Meu nome é Marcelo Mata. Sou advogado, especialista em direito marítimo, membro da BDM, do IDM, de algumas instituições também. Hoje, o nosso convidado é um cara que eu admiro muito pela inteligência e pela capacidade técnica. Um amigo da gente, é nosso professor da Maritime Law Academy, e ele também é oficial de náutica da Marinha Mercante do Brasil e advogado, tá? Tem esse plus aí de atuação no direito marítimo, de ser comandante de embarcação, de atuar, de estar no front lá, e tem todas as nuances técnicas aí do dia a dia, do operacional, tá? Ele é mestre em direito internacional, é professor, pesquisador e consultor, também é membro da BDM, assim como eu, tá? Gerson, é um prazer enorme estar com você aqui. Vou tentar extrair o máximo possível do que você tem presenciado no seu dia a dia, tá? Atuando não só como advogado, mas também no mar, comandando a embarcação. O Gerson, para quem não conhece, ele é responsável, está nas operações aí de colocação de plataforma de petróleo, de raiz, a extração. O camarada aí que está no front, é um dos nossos heróis aí que não deixou o país parar, né? A produção do petróleo, está enfrentando tudo aí. Meu irmão, prazerzaço estar contigo e muito bom, vamos dar seguimento aí. Obrigado, Marcelo. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Tá ótimo. Então, obrigado muito a você pelo convite. Agradecer a Maritime Law pela excelente iniciativa, né? Eu tenho acompanhado sempre que possível, né? A maior parte das lives eu tenho acompanhado. Cada tema é melhor que o outro, né? Então, isso daí poderia se prolongar além da pandemia, mas quem sabe, né? Agradecer também a professora Eliane Ottaviano, nossa querida doutora, a rainha do mar, uma das maiores maritimistas, né, escritoras que a gente tem aqui no nosso país e no mundo inteiro. Então, a gente sempre se recorre aos livros dela, seus estudos, para poder também fazer as nossas teses, né, e trabalhar aprendendo cada vez mais. Fico muito orgulhoso também do staff da Maritime Law, pelo todo apoio, né, logístico aí por trás da live. E vamos seguir em frente, tá? Agradeço também a todos que já entraram, né? Futuramente farei novos agradecimentos, o pessoal que vai entrando, vai saindo, fique à vontade. Vou tentar levar, né, esse assunto de uma forma assim bastante tranquila, leve, porque soa mais como se fosse um bate-papo mesmo, né? E eu vou tentar trazer assim informações, né, do dia a dia nosso lá, da nossa vida marítima, o que eu posso trazer assim em termos de conhecimento de um lado lá que é meio assim invisível, né, para a maioria das pessoas, até porque a gente trabalha a quase 100 milhas da costa, então é um pouco distante mesmo acompanhar. Vamos lá, doutor Marcelo. Isso é interessante, né? O pessoal, quando eu falo que eu trabalho com direito marítimo, o pessoal fala, mas tem acidente em direito marítimo? A gente está a 100 milhas da costa muitas das vezes, né? E tem coisa pra cacete acontecendo que não é noticiado, enfim. Exatamente. E é interessantíssimo ter você para trazer um pouco disso, né? Já que as mídias não estão lá, né? Não estão informando basicamente quase nada, né, do que acontece. Como eu te falei, né? Assim, um lado meio invisível para a sociedade, apesar do produto, né, extraído, que é o petróleo, basicamente ser aí um dos carros-chefe das exportações brasileiras atualmente, e é produto de riqueza. Com a descoberta do pré-sal, o Brasil deu um sal no PIB fantástico, né? Se colocou quanto mais das nações mais ricas do mundo. Agora, o nosso problema logístico realmente é extrair essa riqueza do fundo do mar para transformar, né, em divisas para o país e riqueza, distribuição de renda para a população. Né? Quem nunca foi na área petrolífera realmente pode tentar imaginar a seguinte situação, né, de você estar chegando numa escuridão imensa do mar, né, e você começa a ver um pontinho de um fogo, né, e vai aumentando aquela chama, daqui a pouco você vê outra, outra e outra, umas mais fortes, outras menos fortes, e daqui a pouco você se vê numa cidade flutuante com milhares de embarcações transitando, falando no rádio, você vendo realmente ali pulsando, né,
a extração do petróleo e gás do fundo do mar. É assim, realmente é uma visão muito bonita, que eu gosto, sou apaixonado, né? Que De vez em legal. quando eu mando umas fotos aí, né? Quem gostar depois curte. Mas está lá, né? É o nosso ambiente de trabalho, né? Habitat é lá, né? Em alto mar. Então estamos ali para tentar passar para quem não tem a oportunidade de chegar até lá, para ver como é que a vida lá também acontece, né? Que bonito, cara. Que legal você trazer isso pra gente. Sou até meio poético, né? Pra quem trabalha na área, é muito, muito legal isso, muito interessante. Eu sou É, apaixonado por esse ramo, né? E, meu amigão, queria que você começasse aí, né? Seguindo o roteiro, né? A gente combinou um roteirinho aí pra eu tentar te extrair o máximo possível, né? Que é aquilo que eu falei com você, né? O ministro Fux fala que as coisas de improviso tem que ter um roteiro, né? E eu sigo um pouco isso. verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do que é para você a logística marítima do óleo e gás, a importância no Comex, no comércio internacional aí, e trazendo principalmente para vamos tentar falar primeiro de um cenário sem essa pandemia aí, né? No que significa, no que importa, o que você pode falar para a gente aí, tá Sim, bom? vamos lá. Bom, a logística realmente ela está presente no nosso dia a dia. Desde quando você acorda, você já pensa em alguma coisa para fazer. E como você vai fazer essa coisa, você já inicia uma logística interna. Você já começa a pensar em levantar, né, alguns rezam antes de levantar, depois escovar dente, tomar banho. Isso tudo é uma sequência de processos que você, indiretamente ou inconscientemente, já está fazendo e que a gente vai chamando de processos logísticos, né? Você vai fazendo diversos processos para desenvolver uma tarefa, uma atividade que te dê um resultado final, né? Então, praticamente todos nós respiramos logística dia a dia. Então, esse tema ele é muito rico, é muito farto, né? Eu, nas minhas aulas de logística na universidade, né, eu passava um conceito muito interessante, né? O que a logística, resumidamente falando, ela não é nada mais do que você levar de um ponto A para B, né, um produto, ou mesmo deslocamento de pessoas, no menor tempo e ao menor custo possível. Então, logisticamente falando, você trabalha sempre otimizando o seu tempo e o seu custo, através de processos que você vai inventando, reinventando, a engenharia de processos, né, de produção, e eles fazem muito isso, né, eles estudam um processo de uma fábrica ou de um produto, e dia a dia eles estão tentando melhorar aquilo de uma forma que reduza o custo e otimiza o tempo, né, das máquinas ou das pessoas. Então, isso tudo é a logística que a gente faz, né? Então, o que é a logística? Nada mais é do que uma operação integrada, né? Ela integra todos esses conceitos de agilidade, de produto, né? Para trazer, né, assim, de uma forma mais racional possível essa distribuição, né, de suprimentos, de alimentos. Então, quando a gente pensa em logística no dia a dia, a gente imagina, né, caminhões, navios, aviões, tudo transitando com pessoas, com mercadorias de um ponto A para o B, tentando fazer de uma forma otimizada isso, de uma forma racional. Tá? Antigamente, o óleo e gás, né, ele começou sendo extraído de pontos de terra. Então, quando você está em terra, ele é muito mais fácil você cavar um poço, atingir a profundidade do bolsão de petróleo e dali começar a bombear e extrair. Né? A gente tem muito, até hoje a gente tem esses poços petrolíferos em terra, que a gente chama, que o custo é baixíssimo, né? Bastando instalar um equipamento próprio que ele fica igual ali uma girafa, um pescoço de girafa abaixando e levantando, né? Ele é uma bomba ali constante, né, através de peso e contrapeso, que faz justamente o vácuo para puxar o produto lá de baixo e, ao mesmo tempo, injetar um líquido, normalmente água, lá para o poço para compensar a pressão. Mas quando se trata de alto mar, a logística é muito mais complexa. Então a gente tem que já imaginar navios, né, sondas, vários tipos de equipamentos sofisticados, porque a gente começou extraindo petróleo numa profundidade ou uma lâmina de água de 30 metros, 50 metros, 100 metros. Aí hoje em dia a gente já está alcançando já 2.600, 3.000 metros de profundidade só para chegar no leito marinho.
Então você imagina a complexidade dos materiais e dos equipamentos que tem que chegar até finalmente na coluna do petróleo, lá embaixo, né? Fazer toda essa coluna de equipamento. E o petróleo, ele move, é uma energia, ele move o mundo. Né? O ouro negro, quando foi descoberto o petróleo, ele foi chamado de ouro negro devido à riqueza de ele ser aproveitado 100% pela indústria. Né? Então, quando se pensa em energia, ainda hoje, né, você depende do petróleo para tudo. A gente tem várias iniciativas, né, de tornar o ambiente mais limpo, mais seguro, mas o mundo hoje ainda é muito dependente da extração do petróleo para fazer os diversos produtos que movem a nossa vida moderna, né? Exatamente. Então, o que eu poderia te falar é isso. Em relação também à logística, é bom salientar que, assim, conceitualmente, a gente tem 5 tipos, né, de mover esses materiais ou de fazer uma logística, né? A gente pode usar o meio rodoviário, que são os caminhões, né, em média, usar aéreo, que são os aviões, as aeronaves, o meio marítimo, que é os navios, e aqui eu faço uma parte que a logística mundial de transporte de carga, se você comparar com os outros modais, 92% de toda a carga que se transporta pelo mundo é pelo meio marítimo. Então daí sobra apenas 8% para os outros modais. Aí você vê a importância que tem, né, o meio marítimo para ser o fomentador da logística mundial. Tem o ferroviário também, que contribui muito, né, através das linhas, das malhas ferroviárias, e tem o dutoviário, que é através de longas linhas de canalizações, de dutos, que vão transportar produtos, né? E aí o óleo e gás, ele se vale muito também desse meio modal, que ele serve para baratear muito o custo. Apesar da instalação ser muito cara, mas ao longo do tempo ele se torna muito barato, porque evita outros custos maiores que os outros modais demandam. Tá? Então, praticamente é isso, né? A logística pulsa mundialmente, sem a pandemia. O petróleo é um dos principais produtos que se transporta, né? Os países produtores e os países que dependem do petróleo. O nosso país, felizmente, ele está num rol muito bom em termos de capacidade de produzir petróleo. A gente vai abordar isso daí daqui a pouco. Mas eu vejo com assim, a logística natural, sem a pandemia, como a logística do óleo e gás, como sendo uma das principais indústrias que gera riqueza para as nações. Né? O pessoal que trabalha nessa indústria, apesar dela ser toda essa característica, né, de produto perigoso, né, de se extrair de campos petrolíferos distantes, mas os trabalhadores que militam são altamente qualificados, né, ganham muito bem por isso, e a vida realmente é essa. Quem gostar, né, de ir para essa área, acho que é muito bem recompensada, vale a pena. Pô, bem legal. Meu amigão, e falando aqui colocando a Covid nessa brincadeira aí, esse cenário que você falou, a gente está hoje com 126 casos, né, confirmados em plataforma e uns 300 ou 500 suspeitos. Já está bem alto aí. Eu fiquei sabendo até ontem, né, falando com o americano do mundo offshore, teve empresa que fez 51 viagens de helicóptero para remoção de suspeitos, né? Então, helicóptero todo equipado, enfim, piloto protegido, com aquelas roupas todas lá de filme. E nesse tocante aí, quais foram as alterações aí que você pode falar pra gente, né? Antes, queria ressaltar aqui na participação aí especialíssima de 2 grandes nomes aí. Primeiro, o Dr. Oswaldo Agrippino, muito obrigado por estar aqui. O senhor é fera. Todo assunto complexo, aí eu acho uma escrita do Agrippino, um artigo que me auxilia muito. O Agrippino é um cara que tem que ser referenciado sempre. E o Siqueira também, da Procuradoria. E o Siqueira da Procuradoria Especial da Marinha, nossa PEM, tá? Um abraço, Siqueira. Vamos lá, fala pra gente aí do que... Obrigado aí pela presença, né? Também, colega marítimo, foi meu veterano na escola. Né? E Direito Marítimo teve essa grata, né, surpresa de tê-lo, né, junto com outros, né, marítimos também,
militando na área de offshore, de porto, né, de navios, só que do lado do direito, né? Então, ele também alia o conhecimento marítimo aos conhecimentos necessários, né, do direito. É muito bom. E Isso aí. também né, ao pessoal da Marinha que está aí também, o DP, né, os procuradores especiais da Marinha também. Obrigado. Às vezes nossos embates são grandes, Tribunal Marítimo, mas faz parte né, do poder acusatório, né, dos promotores. Bom, Exatamente. antes de entrar nesse tema específico, né, só trazendo aqui alguns dados, coisas assim que eu anotei de repente, né, mas é bastante rápido. Para você notar a importância, né, da indústria do petróleo e do gás, né, os Estados Unidos ele é o maior produtor de gás e de petróleo do mundo, por país individualmente, né? Só de gás ele produzia em média aí 900 bilhões de metros cúbicos no ano passado e 15 milhões de barris de petróleo por dia. Né? Os Estados Unidos tem também um diferencial que é a extração do petróleo através do xisto, né? Ele faz aquele fracking através de injeção de água pressurizada no poço e atinge a camada de xisto e dali ele extrai o petróleo. Então é um método diferente de fazer, né, petróleo, produzir petróleo, mas fica o registro aqui. Depois vem a Rússia, como segundo maior produtor também de petróleo e de gás. A Rússia ela tem um porém, ela duela né, com os Estados Árabes. No caso, a OPEP junta com todos os países, ela consegue fazer frente aos Estados Unidos. Ela até passa os Estados Unidos em termos de produção de petróleo, mas individualmente, né, o país da árabe, ele faz com a Rússia uma competição pelo segundo lugar, né? O Brasil está lá, né, no 31º lugar, seus 3 milhões de barris, né, chegando aí uma projeção, se voltar ao normal, a 4 milhões de barris de petróleo dia, que capacita o Brasil, em termos de produção, a estar entre os 10 principais produtores do mundo. Então, isso para a gente é muito bom. Tá? Bom, em termos de plataforma também, é bom salientar que existe alguns tipos de plataforma que tem na Bacia de Santos, Bacia de Campos, que são as FPSO, né, muito faladas, embarcações de grande porte, que ela, em termos de logístico, ela é um aperfeiçoamento das antigas plataformas, né? Então, a gente chama ela de uma estação flutuante de produção, armazenamento e carregamento, descarga de petróleo. Então, ela é capaz de não só de produzir, quanto armazenar e exportar o petróleo. Então, geralmente são cascos, né, de navios muito grandes, ou mesmo já fabricado modernamente, né, para ter uma alta capacidade de armazenagem e offload, que a gente chama. O navio que eu trabalho é um lançador de linha, ele faz a conexão do poço com a plataforma. Então, dali inicia a produção não só do gás, quanto do petróleo. E tem uma linha também que a gente chama de umbilical, que é um duto que acompanha essas duas grandes linhas de produção, que dá os comandos elétricos e hidráulicos para as válvulas que ficam no fundo do mar. Então, é uma engenharia, né, bem complexa que fica no fundo do mar, que nem a gente vê, só os ROVs, são os robozinhos lá que mergulham a 2.000 metros de profundidade, consegue mapear e fazer as intervenções que tem que fazer. Essa é uma parte. Bom, o coronavírus, então, ele veio para o nosso cenário, petróleo e gás, e de uma forma assim, né, como todo mundo se sentiu, né? Quem é esse inimigo invisível, né? Nós temos uma peculiaridade lá que são as embarcações, né? Não só de petróleo e gás, quanto as mercantes, de container, de granéis, que contam com espaços muito limitados a bordo, né? A gente não tem a possibilidade de fechar o nosso apartamento e sair para a rua, senão a gente cai dentro d'água, entendeu? Então, você tem aquela área do navio que é muito restrita para você circular, para você trabalhar, você descansar, fazer, né, o lazer. Então, é uma preocupação a mais. Normalmente, os navios eles contam com um ambiente hermético, né, climatizados, e devido ao calor das máquinas que ficam no fundo do casco,
né? Você, se não tiver um ar-condicionado no navio, você fica realmente assim, suando o dia inteiro. É horrível. Às vezes é melhor você dormir lá no Tijupá, ou do lado da chaminé lá, que você pega uma brisa, do que você dormir dentro do seu camarote, porque é muito quente. O calor vai se propagando no navio todo, entendeu? E de dia ainda é pior, né? Que é uma estrutura metálica, recebendo o sol o dia inteiro, mais o calor da máquina que gera de dentro para fora, se torna realmente muito ruim, né? Essas condições. Por isso que o ar-condicionado é uma condição, né? A própria Marinha reconhece como AS, que a gente chama, né? Se o navio tiver sem ar-condicionado e o Port State Control, né, for lá fiscalizar o navio e ele notar que não tem ar-condicionado, ele coloca como uma pendência de saída do porto. Então a empresa vai ter que se virar nos 30 para poder consertar o ar-condicionado. Tamanho é o desconforto que ele gera, né? Mas eu fico imaginando também agora, né, com essa necessidade também de você arejar o ar, né? A gente tem, assim, internamente um sistema que ele recicla o ar, filtra, e aí fica aquela dúvida, será que esse filtro de circulação interna de ar é suficiente para reter o coronavírus? Isso ninguém sabe, né? Aparentemente não, porque senão não teria esses casos contaminados que também contribuem, né? Porque quando você está num ambiente muito confinado e chega uma pessoa, né, assintomática ou que não fez nenhum teste para fazer a rendição, essa rendição se dá no navio, né? Não se dá no escritório da empresa, nem no aeroporto, nem no heliponto, nem nada, é lá no navio. Então, essa pessoa, se vier do ambiente que ela estava assintomática mais positiva, né, assim, positivada, ela vai passar para os outros tripulantes, e aí vai ser um efeito dominó, né? Tem casos aí de navios, né, a plataforma ficar realmente uma situação muito complicada, né? Ontem na live a gente até ouviu o Pedrinho falando, né? Pedro que acabou de entrar aqui. Pô, Pedro, valeu, cara. Eu acompanho a sua live. Estou até citando o Pedro, porque realmente a incidência do coronavírus a bordo de uma embarcação ou de uma plataforma pode chegar ao ponto de parar a embarcação operacionalmente e deixá-la de quarentena, entendeu? Então, quarentena significa você deixar a embarcação inoperante. Inoperante, ela deixa de receber a diária, o hire dela, e aí fica complicado. E para você fazer uma troca nessas condições, imagina um grande grupo de trabalhadores a bordo pegarem o vírus, você não pode simplesmente apagar o navio, todo mundo desembarcar, desinfetar, depois o pessoal testou negativo e embarcar para continuar a operação, né? Isso praticamente é inviável fazer. O navio tem máquinas que não podem parar, entendeu? Então, realmente as recomendações que tem a IMO, né, a Marinha do Brasil, o nosso Ministério da Saúde, tem que ser seguidos muito rigorosamente pelas empresas, tá? Porque nesse aspecto você pode inviabilizar uma operação de um navio ou plataforma. Tá? Poxa, só atualizando, tá? A pesquisa que eu fiz foi na semana passada, era algo em torno de 300 e 500. A gente já está em 897 casos suspeitos e 126 confirmados. Teve até caso de plataforma, né? Que é a plataforma inteira, uns 50 e poucas pessoas também tiveram problemas aí. Você conseguiu confirmar isso, né? O caso mais clássico é o de Vitória, né? Todo mundo está sabendo que a empresa teve que desembarcar naquele sistema, né? O helicóptero que vai buscar uma pessoa, né, com sintomas, ela realmente vai numa condição muito específica. Você não pode misturar piloto com piloto, né? O pessoal que está na operação do helicóptero junto com aquela pessoa que é suspeita. E se ela já vier com a confirmação do vírus, ainda é pior ainda, né? Porque você tem que isolar toda a área, você tem que direcionar assim, o helideck, né, o heliponto onde o helicóptero vai pousar de uma forma muito restrita para só, de repente, o que a gente chama lá de a pessoa que vai receber o helicóptero a bordo, né, o LPH, tá também já vestido com todas as medidas de cautela, né, aquela roupa, máscara, luva. Essa pessoa tem que ser conduzida da área que ela está no navio, e aí não se sabe exatamente que área que ela vai passar, né? Se ela vai interagir com outras áreas que não são destinadas a um trânsito restrito.
vai ter que entrar no helicóptero que está todo protegido também para poder vir para a terra. Então, o custo dessa operação realmente é altíssimo. E chega Você em falou de terra, vai ter que também receber todo esse tratamento, né, que as pessoas recebem de ficar em isolamento, né, confinamento, e aí gera uma outra despesa também para a empresa, né? É uma curiosidade minha, acredito de todos também, tá? Vai na forma de pergunta, obviamente. E a gente está falando aí, né? Umas pesquisas apontam um prejuízo de 9,3 milhões de barris de petróleo por dia em decorrência da Covid. Um atraso de 10 anos aí, estimam, tá? É, e também, levando em consideração as recomendações da OMS, da Marinha e tudo mais. Você tem sentido aí uma diminuição das operações? Alguns fatores estão dificultando? Como é que está no dia a dia isso? O que está acontecendo aí? Pelos contatos que eu tenho feito, né? Eu estou de férias, né? Então, até o final do mês. Então, provavelmente depois, não sei se eu vou embarcar, ficar aguardando as instruções da empresa. Mas os contatos que eu tenho é que está havendo uma redução muito grande, sim. Entendeu? A intenção das empresas, principalmente desse setor de óleo e gás, é dar uma redução entre 20% e 30% da sua produção. Então, isso em termos de Brasil, por exemplo, estava com uma expectativa de produzir até 2022 aí 4 milhões de barris por dia, você reduz aí esse patamar para 2 milhões, mais ou menos, entendeu? Então, realmente vai ser uma queda grande na produção, e aí é efeito cascata, né? Você reduz a produção, vai reduzir a distribuição, vai reduzir a balança comercial, vai perder, porque você vai deixar de exportar petróleo, vai deixar de atender uma faixa interna também, de repente vai ter que importar um pouco mais. As atividades que orbitam em torno de uma unidade de produção marítima vão sofrer também o baque, né, o revés, porque você fatalmente não vai precisar de tantas embarcações quanto antes. E isso daí realmente é bem preocupante, né? Parece que a Petrobras ela tem essa intenção, né, e outras empresas petrolíferas, de reduzir até 30%. A Chevron, por exemplo, já 20% de produção mundial vai reduzir. E isso impacta em Mas todos os contratos. isso eu fiz uma live também com o comandante Jones, né, da BDM, vice-presidente da BDM, e ele também é consultor sênior da Transpetro, né. E a gente tem um cenário muito complicado, né, porque é a menor cotação do dólar em 18 anos. E há uma oferta muito grande de petróleo e uma demanda muito pequena, porque não está parado praticamente, né? Então, a gente tem um problema grande, que é uma oferta muito grande, uma demanda muito pequena e um preço muito baixo, que complica bastante o Brasil. O Brasil está aderindo a essa política de corte de produção também, né? Então, o petróleo vai entrar numa crise forte aí futuramente, ou tentar se recuperar de algum jeito, né? O que se espera, né? A projeção, as empresas têm que fazer projeções, né? Ninguém pode trabalhar no dia a dia. É uma empresa de um grande porte como essas petrolíferas, elas têm que tentar fazer alguma previsão para se prepararem. Então, com essa queda brusca que teve, né, em relação ao consumo, né, um excedente de produção também, que contribui para baixar o preço do barril do petróleo. Teve cumulativamente também, né, uma recente embate ali econômico entre Rússia e a OPEP, que são os produtores de petróleo da região árabe, que compete com eles ali. Então, isso tudo contribuiu para baixar muito o preço do petróleo, porque a Rússia e a OPEP abriram as torneiras um pouco, e com maior oferta de petróleo, o preço cai mais ainda, né? Então, como eles têm um privilégio de terem muito postos em terra, eles podem se dar o luxo de botar um preço baixo que ainda continua tendo lucros. Agora, com a extração do offshore, no caso que o custo do barril é bem maior, realmente pode afetar bastante, né, as empresas, né, a perspectiva de capitalização delas reduz bastante, então elas vão ter que fazer um ajuste, não tem como não fazer. E é tudo em cima de previsões. Então, atualmente se estima que nesse mercado uma redução de 20% a 30%, né, da redução dessas empresas,
tentando se readaptar e utilizar todos os meios possíveis que tem para fazer uma economia a nível de pessoal, a nível de logística, a nível de custos internos, que ela não tem como escapar também. Ela vai tentar adotar, né, tudo que for possível para poder, obviamente, preservar empregos, mas algumas empresas pode ser que realmente tenham que ajustar um pouco mais drasticamente os custos, e aí, como a mão de obra nesse setor é muito especializada, os salários são muito altos. Então, provavelmente, vai haver um excedente de pessoas que vão ter que, né, sofrer aí uma redução, uma suspensão de salário, né, de contrato, enfim, até uma demissão, se for o caso. Mas eu acho que as empresas ainda estão tentando evitar chegar ao extremo que é demissão, né, em massa, assim, vamos dizer. Vão tentar se ajustar. Algumas empresas que perderam o contrato, essas, infelizmente, tem muito o que fazer, né? Elas vão ter que refazer todos os custos dela e optar, né, botar uma tripulação mínima de segurança através do CTS, dispensar quem não é essencial a manutenção da embarcação e deixar a embarcação parada em algum lugar, né? Então, existem opções que essas empresas vão ter que se debruçar, também vão estar passíveis de ações trabalhistas, né, dependendo de como for feita essa dispensa de pessoal. Então, isso tudo ainda pode ser muito, muito imprevisível, né, esses custos todos que as empresas vão sofrer. Eu acho mais palpável elas se aterem às normas que tem atualmente, às recomendações. As medidas provisórias do governo foram postas, né? Então, ela é um facilitador para evitar a demissão e, ao mesmo tempo, ela tenta fazer um ajuste entre trabalhador e empregador para reduzir o custo da mão de obra, né? Isso pode ser uma boa saída também para as empresas. A Petrobras iniciou um programa de demissão voluntária, né, pelo que estão divulgando. Mais de 3 mil postos de trabalho, né, talvez possam ser afetados com esse programa, né? Bem complicado, é um número bastante expressivo, né? A Petrobras é uma que volta e meia ela implementa esses planos de demissão voluntários, né, os PDVs da vida, que dependendo da situação, a pessoa acha até lucrativo, né? Ser indenizado o valor X e depois vai embora. Mas tudo é questão mesmo de ajustar. Eu acho que se as empresas utilizarem de todas essas condições e recursos que as medidas provisórias, né, os países estão disponibilizando para as empresas, inclusive com linha de créditos, né, com juros bem baratos, eu acho que dá para reduzir. O que não pode é uma empresa se valer disso para demitir. Eu acho que ela, de repente, aproveitar, né, a oportunidade, né, dessa retração toda, e aí aproveitar para demitir em massa. Isso daí eu acho que realmente não seria bom para a própria imagem da empresa, né? Exatamente. E no campo do trabalhador, já que você está tocando nesse assunto, o que você sentiu, assim, que você viu de recomendações da OMS, da IMO, para a questão da logística operacional, do próprio trabalho em si, da extração? O que tem mudado aí? Quando a pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde, né, lá em março, né, houve realmente o recado dado para os países, né? Ela implementou o que se chama do ESP2, né, que é o nível máximo mais alto de emergência. Então, quando a OMS recomendou, né, para os países a emergência de saúde pública, ela deu tipo assim um aval para que cada Estado membro pudesse, através de suas legislações internas, fazer as leis emergenciais que fossem necessárias para mitigar essa pandemia. Aqui no Brasil, né, uma das primeiras portarias que saiu foi a 188, né, de 6 de fevereiro de 2020, ou seja, antes do Carnaval, já havia sido implementado pela nossa Ministério da Saúde, né, a emergência em saúde pública de importância nacional. Ou seja, o próprio Ministério da Saúde, através dessa portaria, já trouxe o recado dado pela Organização Mundial da Saúde de que havia
realmente um risco grande, né, de contaminação, e logo depois veio a pandemia declarada pela OMS. Então o Brasil já poderia ter tratado disso um pouco antes, né, e evitado, de repente, a gente estar com esse alto número de contaminados. Mas são coisas que, infelizmente, cada país está tratando de uma forma diferente, né? Você Tem frisou bem, excelentes antes do exemplos. carnaval, né? Antes do Antes do carnaval. Então carnaval. todo mundo se divertiu à vontade, agora tem que ficar quieto em casa, né? Tentando aí ajudar as pessoas. Mas cada país trata isso de uma forma diferente, não existe uma fórmula, né? A Organização Mundial da Saúde, assim como a ONU, né, ela é um braço da ONU, né, e a IMO, que é a International Maritime Organization, que é o nosso órgão maior assim, internacional para questões marítimas, elas não têm assim, um poder de impor leis ou sanções aos países. Elas tratam através de recomendações, né? Então, muitas dessas recomendações são incorporadas através de tratados e leis para os Estados-membros. E, obviamente, que essas recomendações é em função do que está acontecendo internacionalmente. Então, cada país tem a sua soberania, a sua jurisdição de decidir o momento, a hora certa de implementar uma recomendação desses organismos internacionais. O Brasil até que, em termos de, depois que o executivo acordou um pouco, foi feita aquelas medidas provisórias, que a gente já, inclusive, aqui já foi discutido, da 927, que foi a grande polêmica, né, daquele artigo, salvo engano, acho que foi o 18, né, que estipulava a suspensão do contrato de trabalho sem pagamento, né? Enfim, trouxe alguns dinossauros ali para serem digeridos. E, obviamente, que depois veio outras medidas que revogaram isso aí. Né? A 936, ela já deu mais opções para o empregador. Então, a redução do salário, né? Dependendo da faixa do salário, ela dá uma compensação através do governo. Né? Então, existem opções para as empresas. Ela pode suspender um contrato também, dependendo do valor do salário da pessoa. Mas, como eu falei, né, o setor de óleo e gás ele é um setor, para o trabalhador, de alta especialização. Então, os salários geralmente são mais altos. Então, a perda salarial vai ser maior, não tem jeito. Né? Quem entrar nesse quadro aí, que não seja demissional, realmente vai ter uma perda grande aí no salário, pode chegar até 50%. Né? Tem empresas que estão fazendo isso, né? Estão propondo simplesmente, ó, fica ali, eu vou te pagar, eu vou tirar todos os teus adicionais, né, que você tem em termos de hora extra, né, de confinamento. Então, você tem um salário base X e vai perder 2X, por exemplo. Mas é uma compensação para você não perder, né? Plano de saúde, plano dentário, outros benesses que a empresa te dá. É uma questão acho que de cada um. E também o sindicato também tem essa possibilidade de opinar, intervir não, mas opinar em relação ao que a empresa pretende fazer com os trabalhadores, né? Seja a nível individual, né? Ou seja a nível coletivo. Essa é uma hora importante para os sindicatos. Eu acho que, apesar de todo o retrocesso que se teve em termos de função, né, sindical, né, eles estão tendo que se recriar. E nesse sentido, acho que é uma boa oportunidade, uma janela de oportunidade para o sindicato realmente atuar em prol de seus, né, dos profissionais, filiados ou não, independente disso. Eles podem realmente, de repente, avisar, ó, essa empresa aqui ela não foi afetada pela crise, ela está faturando mais ainda. Por que ela vai demitir? Por que ela vai suspender o contrato? Entendeu? Então tem também esse outro lado da história que pode acontecer de alguma empresa tentar se valer das medidas provisórias do governo, né? Tentar entrar ali para faturar mais, né? Para ter um rendimento maior. Mas, basicamente, eu acho que a nível de governo, né, as ações foram implementadas, as medidas provisórias estão aí, o Ministério da Economia atua muito, muito rápido, a burocracia é conhecida no Brasil, né? Mas estamos caminhando, né? Quer dizer, muita gente já está recebendo o auxílio emergencial, né? Por enquanto, muita gente não consegue, mas às vezes é por outro motivo, né? Tipo um CPF que foi cancelado, está com problema,
essa pessoa ela vai ter que resolver primeiro isso para depois oferir o benefício, né? E por aí vai. Maravilha. No campo operacional, as maiores medidas foram EPI, né, máscara, esse tipo de coisa, né? Eu acredito que tenha higienização, sanitização das coisas, dos elementos, das estruturas, né? O Oscar Cortese, né, nosso querido amigo aí, membro da confraria, ele te fez uma pergunta aí, o pânico a bordo, qual é a gestão disso? Aí vai muito naquilo que eu já ia te perguntar, né? O que você acha que deveria ter sido feito e não foi feito, se é que alguma coisa não foi feita? Você diz o pânico? Ele colocou eu, com o Covid-19, o pânico a bordo, qual é a gestão disso? E vai naquela pergunta que eu já ia te fazer, né, com relação ao que deveria ter sido implementado aí, o que não foi, se há alguma coisa a aperfeiçoar, porque ninguém estava esperando isso também, né, então não dá para... É verdade. Não dá para ser engenheiro de obra pronta, né? Eu acho que pânico a bordo, assim, não é trazido pelo lado, assim, geral, generalizando, mas os profissionais que vão para bordo, eles já têm algum tipo de preparação psicológica forte, então eles já sabem que vão ficar confinados, é uma prisão voluntária que a gente fala, né? Então, em relação a ficar, né, mais 20 dias, 30 dias, acho que é tranquilo, não vai ter esse pânico. Eu acho que o pânico maior seria no sentido de você estar convivendo com alguém que esteja com suspeita, né? Que ainda não foi testado por algum motivo, e você ali fatalmente vai se contaminar, porque não tem jeito. Você está ali, né, de repente, dividindo o mesmo console operacional, os mesmos botões, né, de acionamento de máquina, de propulsores. Não dá para você ficar higienizando o tempo todo, entendeu? Então, essa questão de ficar mais dia é interessante. Essa questão de ficar mais dia é interessante a gente colocar, porque as empresas estão dobrando as jornadas, né, para evitar essa saída e entrada de pessoal, então foi permitido que elas aumentassem as escalas. Agora que fazia 15, está fazendo 30, enfim, está dobrando isso tudo, né, e está sendo permitido, né. Cortese, um abração para você, mas o pânico a bordo, acho que é mais nesse sentido de você ficar com medo de se contaminar. Por esses motivos. Você não sabe, de repente, a pessoa que está ali do teu lado, né? Mas, independente disso, o tempo que vai ficar a mais, eu acho que o pessoal digeriu tranquilo. Quem está a bordo digeriu, né? Não tem como, assim, realmente ficar fazendo muitas trocas, como era antes. Tem grupos que trocam de 14 em 14 dias. Então, esse grupo aí já sofreu. O primeiro revés foi embarcar de 28 por 28. Então, é o dobro que você vai passar a bordo, né, a princípio, né, se a empresa não estender mais. Os marítimos, pelo menos lá da empresa que eu trabalho, é 28 por 28, já é tranquilo, mas em alguns casos eles tiveram que fazer a dobra, né? A empresa vai pagar, não tem problema, mas o dinheiro não é tudo, né? Então o cara às vezes fica preocupado com a família, com os pais, né? E não tem outra opção, ele tem que ficar a bordo. Se ele está saudável, o pior é parar o navio, né? Parar a operação toda. Então ele está ali, ele sabe disso, né? A pessoa está ali para contribuir, é igual os profissionais de saúde, né? A gente ali sabe que a nossa função é considerada, inclusive, essencial, né? Eu tenho aqui a regulação, a circular 4204, de 27 de março, da IMO, International Maritime Organization, que ela diz, né, recomenda para todos os Estados-membros, empresas marítimas, para ela criar mecanismo de facilitação, tá, e manutenção operacional e logística marítima. E ela reconhece o trabalhador marítimo, o portuário, né, como trabalhadores-chave. No caso, eles não falaram essencial, eles falaram key workers. Né? Então, os trabalhadores-chave que não podem parar. Infelizmente, o navio é uma máquina que vira 24 horas por dia, 7 dias por semana, e está produzindo o tempo todo. Né, riqueza, está fazendo um serviço essencial, que não dá para parar. Então, os trabalhadores estão ali, né, eles realmente são a alma dessa máquina. Essa máquina ela não trabalha sozinha, ela tem ali a presença humana. E esses humanos estão lá, têm que estar preparados psicologicamente. Então, independente de, tem muita contaminação, está morrendo, né, milhares de pessoas, mas você tem uma hora que você tem que realmente se concentrar no trabalho. E vai ficando assim, porque lá é um ambiente propício, né, para todo mundo se contaminar.
Então, você tem que tentar preservar a imunidade de todos ali, né, de uma forma saudável, até contribuindo e aceitando de uma forma bem natural, se a empresa te solicitar para ficar mais uma dobra, entendeu? Fica mais um ano aí a bordo. Um ano é Gerson, muito, mas eu digo assim, ficar mais eu tempo. vou aproveitar, né, que o tempo está voando. O Marcelo, meu xará, e Marcelo Macedo, falou que ele é comandante de embarcação e teve suspeita. Eu me coloco no lugar de vocês e quero perguntar como é que está sendo aí, vamos supor que o trabalhador se coloque na situação de estar com sintomas. Como é que a empresa está conduzindo isso? Há um convênio com essas empresas de saúde, há teste, não há teste, o isolamento no camarote é suficiente? Você pode falar um pouco disso daí? Isso tudo é baseado nas informações, né, que vão recebendo as instruções das empresas. As empresas, elas não são unânimes em fazer o mesmo procedimento, assim como os países, os estados, né, você vê que às vezes tem o estado do Rio tem um procedimento, o Espírito Santo tem outro e tal. Então, algumas empresas, elas adotam algo mais restrito do que o recomendado pela própria IMO, mas é sempre bem-vindo, né, ser algo um pouco mais restrito. O que não pode é largar de vez. Agora, dentro de uma situação de suspeita de contaminação a bordo, né, você abre o protocolo, né, pelo menos da IMO vai abrir, junto com a Marinha do Brasil, que ela praticamente trouxe esse protocolo para internalizar no Brasil, como um procedimento padrão. Né. Eu acredito que, a partir da comunicação oficial do navio, que existe fulano com suspeita, né, do coronavírus, esse tripulante ele tem que desembarcar imediatamente. Questão igual acidente de trabalho, né? Tem que realmente tratar isso com toda prioridade, mas aí você esbarra numa outra deficiência, que é o transporte aéreo por helicóptero, né? Você não teria, assim, uma aeronave tão sofisticada quanto aquela Medvac, né, que faz caso de acidentes gravíssimos, que é uma UTI, praticamente, né, um helicóptero UTI, mas eles vão ter que adaptar a logística de voos para uma aeronave intermediária, entre uma aeronave normal e aquela aeronave UTI. Tá? Então, essa aeronave que é o grande X da questão, né? Que ela vai ter que ser preparada, como você falou no início, né? De repente vai ser um por um a evacuação, se tiver mais de um com sintomas, e a primeira providência da empresa, no caso, chegando esse tripulante com suspeita, né? Fazer a testagem dele ou deixar ele em quarentena, né, em um hotel, em algum lugar. É a primeira providência, para poder confirmar ou não se ele está com o coronavírus. Mas, na dúvida, né, esse cidadão não pode ficar a bordo. Né, ele tem que realmente ficar na cabine dele, de repente colocar uma área específica na embarcação, de alguns camarotes serem só para pessoas com suspeita, que vão aguardar o desembarque imediato e afastado do trabalho. Agora, tem que ver se há condição de afastar esse cidadão do trabalho. Por isso que eu falei, né? É muito complicado você ter um caso a bordo que ele vai multiplicando muito rápido, porque são espaços pequenos, confinados, com a renovação de ar-condicionado, apesar daquele modo de filtragem que os filtros não estão prevendo, acho que, o vírus. Então, você pode ter uma renovação do ar-condicionado, mas o filtro não vai reter o vírus, ele vai se propagar, entendeu? Pelo ar ou pelo próprio contato, que também é muito fácil a bordo, né? Você está operando uma máquina ali, você não vai ficar passando álcool gel o tempo todo na máquina, ou numa manete. Ele vai acabar uma hora que você vai esquecer e vai se contaminar. Então, eu aconselho, não sei se a empresa dele já fez esse processo, né, de requisitar. Ele, como comandante, acho que tem que requisitar urgentemente o desembarque desse tripulante com suspeita. Né? Não sei também se ele tem kit a bordo, mas eu acho que o kit a bordo também só iria confirmar uma suspeita, mas na dúvida você desembarca, devido ao alto risco de contaminar os outros tripulantes que, em tese, estariam saudáveis para continuar a operação da embarcação. Se a contaminação for de tal tamanha monta de que inviabilize a troca de horário, de manutenção da operação da embarcação, aí vai acontecer algo pior, né? Que é você realmente ter que parar a embarcação operacionalmente para poder desembarcar os contaminados, embarcar os substitutos saudáveis e tentar fazer uma higienização geral da embarcação.
Então, são desafios que vão ter que conviver aí nesses próximos dias. Oh, maravilha. Registrando aqui, né, aproveitando, nosso tempo é curto, já temos só 7 minutos, eu acho, né? Exatamente 7 Passa minutos. rápido, né? Passa muito rápido. Presenças aqui também que ingressaram aí, Dr. Wellington Beckman, forte abraço, todo o carinho e respeito sensacional, pela trajetória do senhor. Oficial também, oficial de náutica também. Isso. Um grande abraço. Comandante Jones, já falamos de você hoje aqui. Muito bom estar contigo. Jones. E o nosso querido Maxwell também do Porto Negócios, que é uma autoridade aí nos assuntos referentes ao esporte. Tá? Excelente live que ele fez e pessoa incrível. E para a gente concluir aqui, né, quais são as suas considerações? Eu só queria fazer uma brincadeira, né, que a gente já está sabendo aí de alguns... Antigamente a gente tinha notícia do pessoal que queria desembarcar e simulava alguns acidentes, né? Eu acho que a comunicação de suspeita de Covid está virando uma forma de dar um voo também. Não estou dizendo que seja que alguém tenha praticado isso que eu conheço, mas é possível. Eu não recomendo muito isso, não. Porque eu não posso. Quarentena em um hotel. Então, eu não preciso ser político, né? Eu posso falar que eu não trabalho para empresa fixa, né? Então. Eu entendo. Gerson, não, realmente, suas considerações. Esse tripulante aí, dando só mais um comentário nessa tua observação, esse tripulante simula realmente, ele vai dar um tiro no pé se ele fizer isso. Cara. Primeiro que ele vai ser totalmente segregado a bordo, vai ter que comer, de repente, a parte da tripulação, não vai poder interagir com ninguém, vai se tornar quase que um clandestino a bordo. Quando a gente descobre um clandestino a bordo, a gente isola ele, o comandante usa da autoridade dele de polícia, manda deter o cidadão, ele fica lá isolado numa cabine. Recebe comida por debaixo da porta, assim, praticamente. E depois vai esperar o helicóptero chegar com todo aquele aparato, ele vai ter que vestir toda uma roupa também de proteção. Chegando em terra, ele vai ficar em quarentena. Então, não vejo vantagem nisso. Não vale muito a pena, não. Lá, né? Não vale, né? A gente encontra pessoas e pessoas, né? Eu soube, até contando um caso rápido aqui, de um navio da Petrobras, não vou falar qual, mas é caso antigo, de que o tripulante queria desembarcar porque queria no Natal, a empresa disse que não tinha substituto e o navio ia para o Japão, aí ele não teve, ele era de máquinas, né? Não teve conversa, meteu a marreta no dedo, esmagou o dedo dele. Aí, obviamente, ele desembarcou. Mas depois sofreu todas as penalidades porque viram na câmera do navio que ele propositalmente bateu o martelo, né? Já tive caso assim. Desembarcar. Bernardo Mediana, muito obrigado por você estar aqui. Bernardo acabou de ingressar também aqui. Bernardo muito obrigado pela sua presença. Uma autoridade no direito marítimo também. Isso daí é a fonte do direito pra gente aí. Temos 4 minutinhos. Conclua, por favor. Já te agradecendo aí se eu não conseguir. Muito obrigado pela participação. É muito bom ter alguém da área aí que trabalhe realmente no dia a dia, no operacional, e que esteja também um advogado também de extrema competência como você é. Tá? Obrigado. E conclua, por favor, aí, pra gente não acabar com o tempo da live. O que eu tô assim, muito, muito satisfeito, né, pela forma como você conduziu tudo, pela Maritime Law, agradecendo também, já de antemão, a todo mundo que prestigiou a live, né, pode ficar aí à vontade de fazer questionamentos, ou depois a gente trocar, né, contatos. O que eu posso dizer, né, em relação a toda essa pandemia que se instaurou, né, e a crise, né, eu sou adepto da seguinte tese, né, eu não vejo a Covid-19 como uma crise, né, eu vejo ela de uma forma assim mais restrita, sabe, ela nos restringiu de alguma forma, mas não uma crise, porque quando descobrir a cura, isso tudo vai passar. E aí as empresas vão novamente produzir de uma forma muito rápida. A gente tem exemplo da China, o pessoal recebeu a liberação para terminar o isolamento social, já saíram correndo para comprar coisa, né? Bolsas, as mulheres foram para o salão, né? Foram para o shopping, né? Realmente eu acho que o consumo ele tá retido, não por causa de uma crise, né?
mas é uma restrição que está se dando agora, né, para passar esse tempo, né, de chegar a uma cura, tá? Então, a crise ela se prolonga com o tempo. É uma restrição, acho que provocada por um vírus, realmente é questão de tempo. Se é assim, você sabe que daqui a pouco vão inventar realmente a cura. Então, ficar preparado, né? Eu acho que quem pode se manter em casa, né? Se mantenha, né? Cumpra aí as determinações das autoridades. O pessoal a bordo que está lá são guerreiros, né? A gente tem que dar também todas as homenagens para eles que estão lá. São realmente aqueles trabalhadores-chave que a IMO chamou, né? Mas não só os marítimos, tá? Os portuários, né? Pessoas que militam, os advogados que estão trabalhando incessantemente, tem a classe médica que nem se fala, essa está na linha de frente lá, enfrentando o inimigo invisível. Então, todos são importantes, né? Quem está numa condição um pouco mais privilegiada de ter um tempo, né, maior, aproveite esse tempo da melhor forma, né? Faça um curso, né, aprimoramento, né, alguma coisa que preencha, né? Não deixe passar esse tempo precioso, porque, como eu falei na logística, né, tempo é custo. Então, se você já amanhece acordando, pensando no que você vai fazer, até a hora que você for dormir, você vai otimizar o seu tempo, entendeu? Então, planeje o seu dia. Pode começar a partir de amanhã ou de hoje, se quiser, mas planeje o seu dia, né? Deixa a preguiça de lado, né? Esquece estou em casa trancado. Não, você está por algum motivo muito grande aí também, com forças extranaturais, né, divinas que estão atuando. Mas não desperdice esse momento único de você fazer alguma diferença na sua vida, na vida de alguém que você gosta, né? Use esse tempo precioso que ele não volta. Então, logisticamente falando, é o tema, apesar de toda essa pandemia, né, logística, use o seu tempo otimizado. Desenvolva seus processos operacionais internos na casa, desde o momento que você abrir o olho, né, até o momento que você for repousar e colocar a cabeça no travesseiro de uma forma tranquila e agradecendo a Deus por estar com saúde e esperando um novo dia. Então esse é o meu recado. Então, um abraço a todos.